O Bruno Musi, CEO do Atlético, vai se posicionar também, vai falar sobre essas reclamações que foram feitas pelo torcedor do Cruzeiro há pouco. Evidentemente, a Itatiaia, como disse há pouco, com espaço aberto para isso também. Deixa eu chamar o Bruno Musi de uma vez. Vamos falar sobre isso, porque o tema é importante, Musi. Daqui a pouquinho a gente faz mais um giro de informações. Em instantes as escalações vão sair, mas é importante ouvir o Atlético, né? Sobre relatos que foram feitos pela torcida do Cruzeiro, quanto a questões estruturais, falaram quanto a banheiro, quanto a ausência de porta, quanto a ausência de materiais, de itens de limpeza, e muita gente falando também quanto à rede de proteção, que o Atlético evidentemente pode se posicionar e falar quanto a isso também. Importante ouvir. Obrigado por vir aqui até a cabine da Itatiaia para falar sobre isso. Boa tarde, Bruno Musi. Boa tarde a todos. É importante a gente esclarecer todos esses pontos, né, que o pessoal tem levantado e reclamado, e contar um pouquinho do histórico desse jogo, dos bastidores, né? A nossa inteligência vem monitorando há mais de 2 semanas as redes sociais. Tá um pouco lento, né? Vou te ajudar para tirar o fone. O fone dá aquele retorninho. Pode tirar o fone se for mais cômodo, Bruno. Tem problema não. O fone dá aquele retorno. É complicado realmente. Pode falar seu fone, tem problema não. Tá joia. Então, a gente vem monitorando e tinha muitas ameaças de quebradeira dentro do estádio. Tivemos ameaças também de invasão no lado da torcida adversária. Tivemos ameaça também no trajeto da nossa delegação, e tivemos que fazer algumas alternâncias de trajeto. Então nós tomamos a decisão de tirar o máximo possível de coisas do banheiro e daquela área, como portas, tampas de privada, algumas luminárias que eram passíveis de serem depredadas. A gente fez uma vistoria notarial na sexta-feira para mostrar em que estado se encontrava, inclusive com a participação do Cruzeiro, para poder ver as condições estavam muito boas. Obviamente que reclamaram de falta de papel higiênico. Isso a gente precisa repor. Isso não tem a menor intenção nossa de deixar isso faltar. Inclusive, o pessoal já está repondo, tá? Então, essas foram as medidas que o Atlético tomou. A gente tomou uma medida também de não servir bebida alcoólica, assim como o Atlético não serve para nenhum visitante no Independência, a gente também tomou essa medida aqui para poder minimizar, né, os ânimos. Então esses são os poucos dos bastidores que estavam meio um pouco tensos, né, antes do momento dos jogos. O Cruzeiro também se posicionou na ata da federação, dizendo que a responsabilidade por proteger os torcedores do Cruzeiro era toda do Atlético. A gente entende a responsabilidade de proteção, mas a gente não pode não se responsabilizar pelos danos causados pela torcida do Cruzeiro. Então a gente também se posicionou na ata, que perante o Código Civil a responsabilidade é dos torcedores e também do clube. Então é isso. Fora isso, gente, assim, tá tudo calmo aqui dentro. A entrada dos torcedores está sob controle. A torcida do Cruzeiro está ali torcendo sem maiores repercussões. A delegação do Cruzeiro já está aí também, né? Já tudo sob controle. Então acho que está um ambiente muito saudável até o momento. Não estou vendo nada que preocupe. E vamos ver se continua assim até o final do jogo. A palavra mais utilizada na semana, Bruno, quando havia expectativa pela realização da reunião do Clássico na quarta-feira, era quanto à reciprocidade. Essa palavra foi utilizada desde que a carga de ingressos era uma dúvida, quanto a 15% o Cruzeiro pediu, porque em Uberlândia foi, ou 10%, ou um pouco menos do que isso, dependendo da capacidade do estádio aqui, da carga máxima do estádio. O Atlético teme de alguma maneira que essa questão da reciprocidade possa acontecer também, pensando, por exemplo, na questão da bebida alcoólica. Você diz que é algo que não acontece já com visitantes nos jogos do Atlético, em outros estádios também, foi o relato que você trouxe aqui. O Cruzeiro foi consultado de alguma maneira, ou vocês entenderam que, por ser algo que já acontece, que já é realizado, não havia talvez a necessidade que isso acontecesse, que essa consulta fosse feita? Não, perfeito. Eu acho que em relação à reciprocidade, eu acho que é bem bacana, porque eu e o Gabriel, a gente conversa. O Gabriel me ligou falando da reciprocidade de 15%, falei, Gabriel, 15% não tem jeito, infelizmente o estádio é para 10%, assim como manda o regulamento, né, do Estatuto do Torcedor. Nosso estádio, para qualquer visitante, é 10%, ele entendeu tranquilamente. Colocamos o máximo de carga, assim solicitado ou liberado pelo batalhão de choque, e ainda ficaram 700 ingressos à venda, dentro do preço que a gente vem praticando. A gente colocou ainda 10% de desconto, né, pelo fato da gente ter colocado as telas ali, que a gente pode ver aqui claramente que
a visibilidade é boa, mas a gente ainda assim reduziu em 10%, respeitando a carga também de 40% de meia entrada e 60% de entrada cheia. Então isso foi tudo muito conversado. A questão da bebida alcoólica foi uma decisão nossa, assim como vinham fazendo, e a gente tomou essa decisão para poder minimizar, de fato. Então essas foram as decisões tomadas. Só sobre a questão da tela de proteção, que muita gente está mandando aqui no chat no YouTube, torcedor também falou sobre isso. O Atlético entende que a visibilidade é boa, né? Não altera nada a visibilidade do torcedor visitante. É algo que vai ser mantido para outros jogos também, pensando nesse nível de rivalidade? Atlético Flamengo, Atlético Corinthians, outras torcidas numerosas e que talvez tenham um nível de animosidade maior no comparativo também com o Atlético? Perfeito. Todo jogo que tiver uma rivalidade acentuada, como é o nosso caso, né, aqui em Belo Horizonte, e se for com Flamengo Item, se for com Atlético Paranaense, a gente vai fazer essa proteção, porque nosso objetivo é proteger não só a torcida adversária, mas a nossa própria torcida. Então essa foi a decisão que foi tomada. Bruno Musi, CEO do Atlético, CEO da Arena MRV, obrigado por vir aqui à cabine da Itatiaia para trazer o lado do clube também. Importante ouvi-los falar sobre isso. Bom jogo a todos, Bruno. Muito obrigado. Bruno Musi com a gente aqui também.